programa Você Pode Ser Feliz, ele quer ser sempre um programa espiritual, de espiritualidade. Lógico, voltando para aquela parte emocional, como que você tem lidado com os seus problemas, com a sua realidade, como você tem trabalhado as suas situações que a vida vai lhe impondo. Lógico que muitas vezes a vida nos impõe e a gente precisa ser uma resposta, mas muitas vezes é fruto do nosso pensamento também. Né? Tem muita gente que às vezes fica poluído mentalmente, acaba imaginando coisas, mas não fica assustado porque é o PPP, é a parte psicótica da nossa personalidade. Todos nós temos, mas precisa trabalhar. Às vezes você tem aquela mania, fulano está me perseguindo, fulano está com ciúme de mim, está com inveja, tudo bobagem isso. A pessoa pode estar perseguindo você, fruto do seu pensamento, e mesmo que esteja, não tem poder nenhum sobre você. Está com inveja, está com ciúme. O pior de tudo é que às vezes a gente também tem inveja, tem ciúme. Tudo isso é fruto da nossa insegurança. Então eu penso, como é bom você estar no meio do mundo e poder se realizar, poder se colocar e dizer, olha Senhor, como eu preciso da vossa presença, que me ilumina, que acaba com esses pensamentos negativos, enfim, o amor. Podemos pedir o amor a Deus o tempo todo, é esse amor que nos faz fortes, dinâmicos, alegres e bem dispostos. Eu estava falando do moto próprio do Papa, então eu gostaria de chamar o encerramento do sínodo para relembrar algumas coisas, depois quero voltar a falar sobre ele, porque para nós é importante, porque o Papa, lógico, ele é bispo de Roma, sinal de todos os cristãos católicos espalhados pelo mundo, e nós estamos em comunhão profunda com esse sucessor de Pedro. Então vamos ver esse VT, depois voltamos. Talvez alguns de vocês poderiam dizer, bem, 3 desses parágrafos ou 4 não receberam um número muito grande. Essa seria uma maneira de olhar para ele. Outra seria no contexto de que o Papa Francisco está fazendo para a Igreja. Uma imagem que o Papa tem usado desde o início do seu pontificado é que a Igreja é um hospital de campo. É uma expressão muito bonita, e isso significa que a Igreja tem de estar lá, em todas as áreas onde há grande dificuldade. Um dos pontos em que há desacordo é a questão dos católicos divorciados e casados novamente. Aqueles que votaram contra essa possibilidade afirmam que uma chamada falsa caridade poderia diluir a indissolubilidade do matrimônio. O sínodo descreve os divorciados como irmãos e irmãs. Ele pede para os bispos olharem para formas de exclusão atualmente praticadas na liturgia, nas pastorais, na educação e na instituição como um todo, que podem ser superadas. Um exemplo disso poderia ser a questão de como algumas dioceses não permitem divorciados já serem padrinhos, professores de catequese ou representantes de dioceses. O documento final pede para que essas situações sejam revistas em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Papa João Paulo II, que marca a distinção daqueles que abandonaram o seu cônjuge e aqueles que foram abandonados, por exemplo. As reflexões sinodais também pedem para que os sacerdotes ajudem os fiéis na formação de sua consciência e de reconhecer a situação diante de Deus. E ele acrescenta, a conversa com o sacerdote no foro interno contribui para a formação do uso fiel a seu correto julgamento sobre o que poderia tornar-se um obstáculo em viver a vida da Igreja na íntegra. E acrescenta que no discernimento dos sacerdotes, o Evangelho e a verdade não podem ser anulados. O Papa Francisco reavivou o Sínodo dos Bispos. Ele fala sobre a colegialidade sobre o Sínodo e essas são as 2 coisas que experimentamos vivamente. O documento do Sínodo dá propostas concretas e tem um tom positivo, que dá esperança para as famílias. Isso mostra que o que está quebrado e pode ser realmente curado. Muito bem, então o que está quebrado pode ser juntado, o que está doente precisa ser curado. Então, para nós isso é fundamental. Portanto, o sínodo bate alguns pontos e nós queremos dar continuidade nisso porque não é algo assim que já se fechou, mas constantemente em aberto. Como ele dizia, apelo aos bispos, portanto, para que nas suas dioceses abra-se cada vez mais a realidade com constituições de tribunais para dirimir questões de matrimônio e assim por diante. Por isso que eu dizia, o moto próprio dele fez com que, se você teve uma dificuldade de relacionamento, portanto, desde o começo, e nunca devia ter feito esse casamento, com a aquiescência da outra parte, entra no processo no tribunal eclesiástico com aquiescência, evita a contestação da lide, quer dizer,
daquele processo que você usou, chamado litis contestatio, você evita isso, já ganha mais tempo. O tempo ele se faz presente e a gente vai ganhando tempo. Então o tribunal está aí para dirimir essas questões, isto é, para resolver essas questões e não se feche em si mesmo. Não vá na conversa daquela vizinha. Às vezes a gente ouve na comunidade pessoas falando, não, mas você não pode isso, você não pode aquilo. Vamos direto com aqueles que podem solucionar os nossos problemas. Vejam bem, tem uma pessoa aqui, ela diz assim, estou com dificuldades no meu casamento e são 6 anos sem nenhuma relação. Eles já participaram de encontro de casais com Cristo, o pároco já esteve na casa deles, já fizeram terapias e eles são casados há 10 anos e até o momento não houve nenhuma realização nesse sentido. Então ele pede uma orientação. Olha, meu caro irmão, tudo indica que seu casamento é nulo, não tem a menor dúvida. Aqui é aquilo que nós chamamos de fumus boni iure, a fumaça de direito. A gente está sentindo o cheiro. Porque se de fato não há um conúbio, quer dizer, não há uma relação de vida, não há uma doação, não há uma cumplicidade, por que a gente está insistindo? Como você acabou de dizer, olha, nós tentamos todos os meios, fomos fazer terapias, fizemos encontro de casais, fomos ao encontro do padre, o padre esteve com a gente, mas não vai. Aquilo que Deus não uniu, o homem também não dá para unir. Não tem jeito. E o que Deus une? 2 pessoas que se amam. É difícil a gente reconhecer isso, porque uma parte sempre perde, mas a verdade acima de tudo. O que nós queremos é a verdade, e a verdade é que nos liberta. Então, portanto, eu vejo de maneira muito clara que você deve procurar o seu tribunal, falar com o seu pároco e dizer, eu quero entrar com um processo de nulidade do matrimônio. Independente se tenha tido filho ou não, o filho continua sendo legítimo, mas a união, tudo aquilo que, pelo que você está me falando, não tem um verdadeiro matrimônio aqui. E obrigado porque você se tornou sócio, obrigado pela sua presença em nosso meio. Qualquer coisa, a gente pode continuar falando por detrás dos bastidores e, enfim, poder te ajudar, né? Qualquer coisa, você entra em contato, eu entro em contato com você, a gente soluciona. Estamos aqui porque somos pastores de rebanho e o rebanho precisa de uma solução, não tem a menor dúvida, né? Deixa eu ler aqui o e-mail de algumas pessoas também que estão com dificuldade. Vamos lá. Bom dia, Padre Paulo, peço sua bênção, que Deus abençoe. Estive casado há 20 anos, mas um problema muito grave que houve com meu marido, que sofreu uma calúnia por parte de um membro da minha família, a minha relação com meu marido foi se enfraquecendo. Por mais que eu tentei compreender a situação, ele não suportou e decidiu morar sozinho. Quando ele saiu de casa, minha filha tinha 12 anos de idade. Porém, ele não nos abandonou, ajudando-nos financeiramente em tudo o que precisamos. E assim estamos há 10 anos, sem que o problema que motivou nossa separação tenha sido elucidado. Sofri muito nos primeiros anos, mas com a ajuda de Deus eu consegui superar. Peço oração pela minha saúde, pela saúde de minha mãe, Terezinha, que está bastante debilitada, pela saúde física, emocional e espiritual de meu irmão, Carlos, que cuida de minha mãe, dando-lhe paciência e sabedoria. Peço também pela concretização da venda da casa deles, enfim. Olha, minha querida irmã, você pede não pediu para não identificar, então posso dizer para você, Tânia, olha, o que aconteceu não está bem claro aqui, né? Lógico, vocês resolveram separar porque talvez não houve o amor suficiente para que esse amor superasse as dificuldades, no meu ponto de vista. Mas o amor permaneceu através do trato, do carinho, portanto, continuou tendo um certo vínculo. Já estão separados há 10 anos, parece que está tudo bem. Mas, de qualquer forma, para mim, se eu for analisar como um jurista, eu vejo que o fato de ter tido um problema e o amor não ter sido superior a isso para mim mexe com causa espécie, quer dizer, mexe comigo. Porque o amor era para ser suficientemente mais forte para vencer essas dificuldades. Então parece que tem algo comprometido aqui. Mas se vocês estão bem assim, qualquer coisa, Tânia, estou à sua disposição para poder conversar e continuar dando diálogo a essa situação. Que Deus abençoe você. Obrigado, viu, da sua participação.
Também tem uma outra pessoa, bom dia, gosto muito de assistir a programação. Gostaria de pedir oração. Estou casado há 21 anos e com o passar do tempo, meu marido já tem mais paciência. Eu acho que não tem mais, né? E com o passar do tempo, acho que faltou não, que meu marido já não tem mais paciência, me ofende verbalmente. Já conversamos várias vezes, porém sempre repete pior. Já não conversamos mais e ficamos vários dias sem se falar. Ele fica no Facebook, WhatsApp, conversa pouco com a filha. Estou quase decidida a me separar. Sei que não sou perfeita, mas sempre controlo minhas palavras. Peço oração para que Deus me ilumine e eu tome a decisão certa. Muito obrigado e que Deus abençoe muito a todos da Rede Século XXI. Tá bem. Olha, minha querida irmã, veja bem, para mim precisa voltar ao diálogo. Isso é fundamental. Hoje nós temos terapia de casais na área sistêmica, onde algum probleminha está acontecendo. Porque se o amor aconteceu e de repente está tendo alguma mágoa, alguma coisa aí, talvez um cisquinho pequenininho que esteja acontecendo. Eu diria para você, se esforce para manter o relacionamento ou chamá-lo para o diálogo no momento certo, né? Porque se você for ver que vai ter palavras que ofendem, não naquele momento, mas naquele momento certo, chame para o diálogo, converse e veja, olha, será que compensa ficarmos juntos? Se compensa, então vamos melhorar, se não, vamos tomar uma solução. Mas, lógico que eu sou a favor de que vocês permaneçam juntos, que vocês vençam em nome desse amor, em nome dessa filha, enfim. Mas, se não, qualquer coisa, volte a falar com a gente, que a gente vai podendo orientar e conversar e assim por diante. Tem uma outra pessoa, Senhor Jesus, imploro que minha família e eu, meus animais e minha comunidade sejam abençoados e protegidos pelo Senhor. Amém. Te amo, Senhor. A Cristine Aparecida Fernandes e família. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguém. Acho que esse daqui eu já falei. Já falamos. Já falamos. Então, eu quero agradecer mais uma presença de um sócio. Que bom que a gente tem sócios novos, né? Isso é motivo de alegria, porque a gente pode garantir a nossa presença aqui. Portanto, presença que anima, presença que nos faz falar de coisas difíceis, né? Muita gente fala assim, o padre hoje pegou um tema, e é um tema difícil mesmo, mas é um problema atualíssimo. Eu ia falar atual, mas atualíssimo, porque tem muita gente vivendo, portanto, à margem de uma situação, no ostracismo, colocado, portanto, à parte, quando que a igreja não quer ninguém separado, queremos nos unir, queremos vencer as nossas dificuldades. Nós, pastores do povo de Deus, não somos fiscais de alfândega, como dizia o Papa. Não estamos aqui para julgar ninguém, estamos aqui para ouvir. Ouvir é fundamental, escutar mais do que ouvir. Queremos escutar os casais, queremos conversar e ver e esgotar todos os meios. E se realmente não tem como, nós vamos buscar o direito, portanto, fazendo justiça, não tem a menor dúvida. Joseilda Soares dos Santos, de Crisópolis, Bahia, muito obrigado pela sua adesão ao nosso projeto de vida. Você se tornou sócia, eu agradeço muito a sua presença em nosso meio. E também você, Virgínia, da Conceição Camargo, de Pouso Alegre, Minas Gerais, também tornou-se sócia. Muito obrigado e seja bem-vindo em nosso meio. Karen Pereira da Silva, de Mariporã, São Paulo, também tornou-se sócia. Obrigado, porque a vida é feita de escolha, a vida é feita de decisões e vocês tomaram uma decisão que eu acredito que seja muito importante. Para a gente sair da parte do egoísmo, é sempre praticar o bem. Eu digo para vocês, falo de mim, quanto mais eu partilho, mais eu recebo de volta. Que coisa assustadora isso. Isso está expresso na natureza. Quanto mais a gente faz, volta com certeza nas nossas mãos. Por isso, cuidado com as palavras também. Quanto mais você joga maldição, praga, essas coisas, volta para você. Então não faça isso mais. Vamos rever os nossos conceitos e assim por diante. Então deixa eu colocar aqui também os seus nomes e com as intenções que vocês têm, lembrando mais outras intenções da Joana Dark, Quarto de Alegre Espírito Santo, também da Fátima Terezinha Enita de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul,
Regina Maria dos Santos Parreira, de São Vicente. Também as intenções da Rosana Aparecida Alves da Silva, de Itaúna, Minas Gerais. De Ana Esméria de Oliveira, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Regina Laura Virgílio Duque de Valinhos, São Paulo. Geni dos Santos Bisotto, de Jaguariúna, São Paulo. As intenções do Ciro Alves de Oliveira, de Simão Dias, Sergipe. Sabrina de Oliveira Igaratu, do Tietê, São Paulo. Também as intenções da Maria Aparecida Silva Sintra, de Campinas, São Paulo. Araci Magalhães Rodrigues, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Amália da Silva Melo, de Campinas, São Paulo. E Neide Martins Escolari Ibiporã, do Paraná. As intenções também de Tinin Cardoso de Campos, de Pancas, Espírito Santo. E Maria do Socorro Martins Sobral, de Osasco, São Paulo. Então, lembrando que no final do programa nós vamos rezar nas intenções de vocês, lógico, nós estamos aqui para viver um momento de oração. Mas sempre lembrando que a oração produz o quê? Ação. Eu estou na intimidade com Deus, eu peço esse amor que não vai deixar eu fugir dos problemas. Você hoje que está com alguma dificuldade, peça amor e vai enfrentar o problema com amor. E sempre com vitória. Não saia de casa para buscar um emprego ou para solucionar um problema já vencido. Tem gente que entra na batalha já vencido. Não, entra vitorioso. Continua acreditando. Tudo concorre para o bem daqueles que buscam a Deus. Tudo. E acreditar, ter pensamentos, não é só pensamentos, como diria, otimistas, mas pensamentos novos. Coragem, vamos em frente. De repente você cai... tem gente que tem faz acidente o tempo todo, e bate não sei o que, bate a perna e cai e se machuca. E tudo isso não é uma coisa muito plausível emocionalmente. Tem coisas por detrás de tudo isso. Para pensar. Eu gostaria de fazer um merchan aqui deste... Deve ser um novenário, não sei, do Adriano Couto Campos, São Miguel Arcanjo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Com certeza é um livro para que você possa apresentar as suas necessidades. Diz aqui, a necessidade da virtude e da perseverança na conquista de vitória para nossas famílias. Também interessante, né? Será necessário perseverar. E aqui ele também fala sobre a força para perseverar. Aí depois, capítulo 2, entronizando São Miguel em nossos lares. Por que acreditar na vitória de São Miguel em todas as situações difíceis vividas por nossas famílias e assim por diante? Então aqui tem vários capítulos, são 7 capítulos, o último com orações e assim por diante. Então você pode discar no 0 Operador 19 3871 9620 e pedir o seu livro de São Miguel Arcanjo e você poderá ter o seu momento de oração. A oração, como nós estamos falando, ela é sempre importante, lógico, é o alimento da alma. Assim como a gente levantou, tomou nosso café, após o nosso banho, nossa higiene, então tudo isso é muito importante. As orações também que nos aproximam de Deus, lógico, sem fazer trocas, sem fazer negócios com Deus, mas esse amor como Maria teve. Maria tinha um amor incondicional por o seu Deus. Ela disse sim e assumiu todas as contradições da vida, todas. E ela continuou perseverante. Perseverante até o final é aquilo que nós também devemos fazer, a perseverança até o final. Não vacilarmos em meio às dificuldades. Então nós vamos fazer um pequeno break, você pode ligar, pedir as suas intenções e contar o seu caso, se você tem algum problema de dificuldade no seu matrimônio, se você passou pelo divórcio, vive uma segunda união e gostaria de casar verdadeiramente na igreja. Então ligue 0 Operador 19 3871 9620, pode mandar pelo interativo ou mandar pelo e-mail ou pelo Instagram ou então pelo Facebook, tá bem? Aí nós vamos interagindo. Nunca se esqueça que a sua dúvida não se envergonha não, viu? Ela pode ser a dúvida de muita gente. Lógico que eu vou preservar o seu nome. E qualquer identificação aí que alguém faça é problema de gente que às vezes não está entendendo bem a realidade. Voltamos em seguida.